Ele nos abençoa. Como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, o Senhor deu ordem para ele profetizar. Então, quando Ezequiel começou a profetizar, o Senhor começou o ruído de ossos secos. O Senhor começou a levantar, o Senhor começou a colocar nervo, pele por pele, osso por osso, e pé. E começou a levantar um grande exército. Como que poderia, como se eu como carne, eu poderia levantar um vale de ossos secos? Nunca, irmãos. Nunca poderia fazer isso. Só o Senhor que pode nos dar essa liberdade de nós profetizar sobre o vale de ossos secos. E como o Senhor naquela época deu ordem a Ezequiel profetizar, hoje o Senhor dá ordem para nós profetizar no meio do Senhor. Então cabe a nós queremos profetizar coisas boas no meio da gente. É porque hoje em dia muitos não vê milagre, porque muitos não crê. Não crê. Se a gente começar a passar a crer, a gente vê. Aleluia! Que o Senhor faz no meio de nós, irmãos. Então vamos deixar de ser hipócrita, vamos deixar de ser de hipocrisia, de mimimi. Vamos profetizar. É a hora de profetizar e ver coisas grandes, maravilhas que o Senhor tem e faz no meio de nós. E nessa tarde viemos ser igual um Ezequiel, profetizador. Vou profetizar coisas boas. O culto não começa aqui, o culto começa em casa. A gente começa em casa, nosso culto começa em casa. Profetiza mais na sua casa. Pastor Eliane, profetiza mais no meio dos teus. É que você vai ver coisas grandes e revolucionárias, o Senhor vai fazer no seu meio. Profetiza. Profetiza. Do jeito que o Senhor deu ordem para Ezequiel profetizar, não vai que eu sei que o Senhor dá ordem para você profetizar. Profetiza, viu? Profetiza que vai fazer coisas grandes e tremendas na sua vida. Aleluia! Então, irmão, aqui foi essa palavra que o Senhor me deu aqui sobre Ezequiel. E vou aqui ler também outra palavra que o Senhor me deu aqui nessa tarde, lá em Lucas 17, 11, do ano até o 19. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia. E entrando num certo aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais foram de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, e os disse-lhe: Ide e nos trai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 10 que foram atrás da cura, só um voltou para agradecer a Deus. E o Senhor perguntou: E cadê os 9? Não foram 10? Cadê os 9? E por que nós não fazemos isso que nós recebemos? Nós pede ao Senhor, quando recebe, não voltamos para agradecer. Aleluia! Isso é o dilema da gente. Só quer venha e dar ao Senhor e agradecer ao Senhor. Cadê? Está escrito aqui: 10 receberam a cura, só um voltaram. E os outros? Voltaram para agradecer ao Senhor? Será que nós somos dignos de receber algo do Senhor, que tanta gente pede? É verdade. A gente sonha, como foi falado hoje, nessa tarde. A irmã Ângela sonhou. Era o sonho dela, era o desejo dela ter uma impressora, um notebook. E assim somos cada um de nós. Nós sonhamos com cada coisa. Agora, Deus realiza nossos sonhos se estiver aliado com os sonhos dele, com o desejo do Senhor. Aleluia, Jesus. Se não for, não estiver aliado com o desejo do Senhor, o Senhor não realiza. Não sabe por que o Senhor não realiza? Porque o Senhor sabe. Se a gente pedir algo a mais e a gente pede que não é aliado com o Senhor sabe que vamos tirar nosso nariz. O Senhor nos dá, não dá.
Quando o Senhor sabe, o Senhor